merece toda a honra e toda a glória, que liberta, cura, salva e transforma. É o Santo dos Santos, é o Rei da Glória, só há um que é dono do ouro e da prata, que traz vida em abundância pra tua casa. É o Santo dos Santos, é o Rei da Glória. Isaías viu um culto lá no céu, onde todos adoravam o nosso Deus de Israel. E eu creio que aqui existe uma geração que louva como serafins. Cantamos a ti, Senhor. Santo, Santo, Santo. Eles clamavam: Santo, Santo, Santo. Eles adoravam: Santo, Santo, Santo. Eles clamavam: Santo, Santo, Santo. Eles adoravam: Santo, Santo, Santo. Eles clamavam: Santo, Santo, Santo. Eles adoravam: Santo, Santo, Santo. Eles clamavam: Santo, Santo, Santo. Eles adoravam. Isaías viu um culto lá no céu, onde todos adoravam o nosso Deus de Israel. E eu nudo. A paz do Senhor, meu povo! Começando mais um programa, né? Mais um podcast agora. Tem que me acostumar com a novidade do nome. É Enfim, podcast. Som da Promessa, mais uma vez. Hoje aqui, então, nós estamos com a galera do Conexão Jovem. Muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui, né? Por terem aceitado. Enfim, antes de iniciar, já vou passar para a Longaray aqui fazer a parte dela, eu. Então, nós queremos falar dos nossos patrocinadores, né? Que é Pingo Soluções Automotivas e Mini Mercado e Sorveteria Santos. Coisa boa, né? Gratidão a eles aí que estão conosco há alguns meses já. Exatamente. Enfim, já iniciando assim, pra começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Quem são vocês, nome de cada um, o que vocês fazem, enfim, no grupo. Eu sou o Sérgio, sou o líder hoje atual do Conjunto Conexão Jovem. Acho que botar só o microfone mais perto. Vou repetir então, né? Eu sou o Sérgio, líder do Conjunto Conexão Jovem. Já fazem, se não me engano, 4 anos, né? Nós estamos com o conjunto na Assembleia de Deus aqui de Butiá. E junto comigo está a minha esposa, Vitória, e também o Francis, que também faz parte do conjunto, né? A gente criou, depois de muito tempo, Deus tem colocado no nosso coração, no meu coração, de fazer um conjunto, né? Eu sempre quis fazer um conjunto, mas não dependia de mim, mas sim dele. E ele propôs toda essa situação para nós fazer o conjunto. E nisso já fazem 4 anos que nós estamos aí, né? Mas tem gente que não tá aqui, né? Tem. Quem é que tá faltando aí? Isso. Tá faltando o Gustavo, Aham. o Lucimar, o Samuel, o Misael. Se não me engano, são esses, né, que faltam. Quais são os instrumentos, bastante sim? Como é que gente. funciona? Quem faz o quê? O Francis, ele toca violão, eu toco a bateria. Tem o Gustavo também, que é da bateria. O Misael, a guitarra. O Samuel é o baixo. O Lucimar é o violão.
E tem o Misael, eu já falei, né? E tem também, acho que é só isso, né? O Gessé, ele não faz parte, mas pra nós faz, né? Aham. Tá sempre nos ajudando, tanto no violão, na voz e no teclado também. Ele tá sempre nos Bem apoiando. completo, que legal. E então, tipo, a ideia então foi tua, assim, de criar? Iniciou, na verdade, depois de um congresso, se não me engano, um É uma encontro. história longa, sabe? Tipo, a gente tinha um encontro de jovens ali na Matriz e eu ainda nem morava aqui no Butiá. A gente namorava, né, Sérgio? Sim. Na época, mas a gente já cantava. Foi a primeira vez cantando junto. Uhum. E aí deu acaso que a gente cantou junto. E daí, do nada, a gente pensou, vamos criar um conjunto. E daí deu certo. E deu certo. Deu certo. Desde então, E olha, eu vou te dizer, é uma luta, sabe? Mas é normal, acho que todo mundo, tu também como Sei. canta, né? Sabe? Não é complicado, mas que legal, assim, né? Porque hoje nem sei se acho que não tem muito, né? Não, Mais hoje disso. em dia, na Assembleia, nós tem um conjunto ali, os Adoradores por Excelência. E o nosso conjunto, se não me engano, são só dois, sabe? Claro, muitos conjuntos foram criados durante vários anos. Só que o permanecer é complicado, porque a gente sabe que o inimigo, hoje em dia, ele investe muito, porque ele nasceu lá junto com Deus, ele era o cara, ele sabia louvar, ele sabia de tudo. Então, Sim, ele investe para que a gente não queira louvar, sabe? É verdade. é Verdade verdade. mesmo. Até acho que nessa mesma linha, né? A gente tinha conversado ali sobre falar disso, assim. O que vocês acham que é o maior desafio quanto grupo, né? Enfim, pra permanecer, porque querendo ou não, eu acredito que quanto mais pessoas fazem parte, mais difícil fica, né? Uma coisa ainda é aquele negócio solo, né? É. Tu vai e azar, se ninguém for. Vai por vamos ti, dizer, né? pronto. Agora, quando é um grupo, né? Imagina. Hoje em dia eu penso muito assim, por estar à frente do conjunto, às vezes a carga sobrecai tudo a mim. Então, o que ultimamente eu falo pros guris? Não, a gente tem que orar, a gente tem que buscar mais a Deus, a gente tem que tentar não dividir a carga, não deixar só com um. Porque a gente sabe que eu orando, eu não sei se o outro integrante do conjunto tá orando, porque a gente não vive 24 horas com eles. Então acaba que muitas vezes a gente tá louvando ou algo assim, acaba que talvez Deus não faça, mas ele faz pela misericórdia dele, de descer ali o Espírito Santo, de falar com nós, porque um não tá em sincronia com todos, sabe? Então eu peço muito que eles se consagrem, que eles orem, para que quando a gente for ministrar ou louvar, o que derem a oportunidade, para que a gente esteja tudo numa linha só, sabe? Para que a glória de Deus venha descer, para que vidas venham ser salvas, porque a gente sabe que quando a gente está louvando, Deus pode fazer milagres, Deus pode resgatar vidas, Deus pode fazer muitas maravilhas, sabe? Isso que o Sérgio falou é muito importante, né? Quando tu é um grupo, é muito mais pesado, porque se uma pessoa não tiver em sincronia, Sim. estiver Exatamente. fora, Atrapalha o grupo todo, na atrapalha o grupo verdade, todo, né? né? Interfere em tudo, é verdade. Anderson comentou assim: show, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém. 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 Não, e realmente, que nem eu não faço parte de um grupo, né? Mas eu tenho quem toca pra mim. E nisso já é um desafio, né? Porque querendo ou não, que nem eu brinco, eu não vou colocar as pessoas, e eu acredito que vocês pensam da mesma forma. É difícil colocar no altar alguém que não, sabe? É A complicado. gente tem aquele temor ali de quem é que a gente tá colocando no altar, né? Com a gente. E eu falo isso pros meninos, vocês têm que orar, vocês têm que buscar, porque tentar andar o mais correto possível com Deus, em santidade, enfim, né? Porque a gente tá subindo o altar das igrejas. Eu falo sobre isso porque tem que ter um cuidado, tanto com a nossa vida, mas com a vida da igreja que tá nos recebendo, né? Se nos convidaram é porque confiaram, né? Em quem Exatamente. estão convidando, então aquela preparação pra estar lá, pra também não estar levando luta pra igreja que não É precisa. verdade, é verdade. Entende? Então, realmente, a parte espiritual, ela é bem... E puxando ainda por esse lado de saber se eles estão orando ou não, claro que a gente não vai ficar vigiando ninguém 24 horas, mas a gente pode ver que na passagem ali que Jonas foge de Nínive, ele entra num barco que tava todo mundo tranquilo até então. Aí ele entrou lá, aí levou uma luta pra aquela tribulação que ele Nossa, isso precisa, é verdade. entendeu? É verdade. Então, levando pra esse sentido, a gente entende que a gente tem que saber quem é que a gente tá colocando dentro do conjunto. Será que Deus mandou realmente ele estar ali? Porque em Jonas tu vai ver que Deus não mandou ele fugir. Deus mandou ele ir pra Nínive. O que ele fez? Não, vou lá pro outro lado. E aí nisso que ele foi pro outro lado, a gente vê na palavra, claro, que acaba acontecendo um monte de coisa com aquela tribulação. Eles não estavam nem sabendo o que estava acontecendo. E nem o motivo. Aí depois, quem lê a palavra vai entender o motivo que estava acontecendo, que Jonas estava fugindo da presença de Deus.
Então, muitas vezes a gente tem que cuidar quem a gente coloca. Por conta de uma Por pessoa conta só de ali, uma né? pessoa. Exatamente. Imagina, É verdade. eles passaram ali vários dias fazendo, porque a palavra diz, né, que eles tocaram fora suas fazendas e mais coisas, então, tipo, coisas preciosas para eles, né? Sim. Por ter colocado pessoas que não era para ter colocado ali dentro daquele barco. Então a gente tem que cuidar, fica um alerta, né? E quem é que a gente tá colocando dentro do nosso barco? É verdade. É verdade mesmo. Muito bom, muito boa essa frase, gostei. verdade. Quem a gente tá colocando dentro dos barcos. Isso é É verdade. verdade. Quer falar um pouquinho? Sim. Eu quero que vocês contem como que funciona as agendas de vocês, os ensaios, como é que fica toda essa função pra encaixar na rotina, né? Porque a gente sabe como é que é a Vida rotina. normal, né? A Leandra conversa muito comigo sobre a questão da rotina dela, assim. Então, como é que é pra vocês ornar tudo isso? Ah, é difícil. É difícil demais. Hoje mesmo, depois daqui tem ensaio. A gente sai daqui, a gente vai sair e já vai direto pro ensaio. Porque acontece, porque muitas vezes a gente não consegue fazer ensaio e quando faz, tipo, é ali uma horinha, sabe? E aí os guris têm que pegar o tom rápido. Claro que muitos louvores a gente já tem cantado Sim, várias sim. vezes e aí os guris já sabem qual é. Então, muitas vezes, às vezes só tá o Francis no violão ali, às vezes não tem a bateria, o Samuel no baixo, aí depois no dia a gente vai se encontrar todo mundo, claro que os guris Bah, é conversam, mais difícil. ele aham. sabe o tom que tem que tirar, já sabe certinho, porque a gente já, como é o conjunto, a gente já sabe o que que vai acontecer, o que que vão fazer, como é que E vão querendo ou não, cantar. com o tempo, né? Exatamente. São 4 anos, né? São 4 anos. 4 anos, querendo ou não, já vai ele pegando. Um A já gente conhece sa- o a gente outro sabe onde é que a também, gente pode né? errar, onde é que não Sim. dá, Aham. porque a gente sabe que a gente não é perfeito e muitas vezes a gente erra uma nota, erra no entrar e os guris falam, ó, vocês têm que entrar certo, você não pode entrar errado. Dessa vez você que tá... Aí a gente fica, né, barra. A gente se arria lá na igreja quando a gente faz um louvor sem ensaio, que é a banda do Chaves que vai cantar. Não teve Morri. ensaio, então agora é a banda do Chaves. É mais ou menos isso. às vezes. Junta na hora e seja o que Deus quiser. Junta Então tudo. você vê assim, né? Não até. E tipo, a gente falando, tá, faz 4 anos, mas e no início, como é que era assim? Vocês iniciaram, já tinha esse grupo todo? Como é que vocês foram acoplando as pessoas, Teve assim? gente que até saiu da No primeiras oportunidades que nós ganhamos na igreja, teve um rapaz que saiu também, né? Ele acabou se desviando e tava benção, sabe? Só que eu acho que com as lutas e a gente não sabe como é que a pessoa tava também espiritualmente, acabou que ele foi pro mundo, mas não desisti de orar por ele, nunca, jamais. E aí hoje, pela graça de Deus, ele tá na igreja de novo, tá em outro ministério e segue louvando ao Senhor. Que bênção é o que agora. importa. É verdade. Fala aí, agora. Eu sou faladora, você deixa comigo? Mas eu também sou assim. Vai. Hoje eu tô deixando mais pra ti. Qual é o maior desafio pra vocês, vocês sendo do Ministério de Louvor? A gente tá cantando ali e a igreja olhando assim. Nenhuma experiência individual, né? Será que a gente tá Eu certo, sabia que ele sabe, ia se gente? identificar. É verdade? Como é que pode, né? É verdade? É que as pessoas não ouvem louvor em casa, tá? Eu descobri isso. Aham. As pessoas não ouvem, porque não é possível. Aham. Porque, tipo assim, ó, não sei quando vocês vão louvar um louvor novo. Aí é pra acabar, né? Ah, não, aí... Aham. Aí é o ó, eles ficam assim, ó. Fica todo mundo Mas aí olhando é aquela assim. coisa, né? Alguém tem que iniciar. Depois que tu louva uma vez, aí a igreja Ah, começa isso é verdade. a Aí conhecer. começa um canta, outro É. canta, e assim vai indo e pega, né? Ai, mas é Na horrível nossa ser mesmo, primeiro. às vezes, o tal coral louva um hino novo. Aí depois, com É. o tempo, vai se espalhando e daqui a uns dias tá todos os corais cantando, todas as pessoas que Pior que é fazem verdade. parte de louvor ele cantando, sabe? Só basta um iniciar pros outros começar. Que a Ah, não, gente- mas esse louvor é bom, não tinha pensado em cantar, É sabe? verdade. Aí O começa a problema é ser a conhecer. pessoa que inicia. Olha. É bem Quando difícil. eu vou. E sempre, lá na minha igreja, em específico, é sempre eu que inicio, né? Porque eu sou tipo assim, ó, lançou hoje e amanhã eu quero cantar, né? Eu mando pros guri, olha, gente, vocês viram que lançou, tipo, ninguém viu que lançou, entendeu? Sim. Mas eu já quero cantar na igreja. E aí ali eles vão descobrindo. A minha filhada diz que todos os louvores são da Dinda. Ela não sabe. Aí ela fala, seja ela bem assim, pediu pra mãe dela, ô mãe, coloca que louvor, qual? Eu vou fazer. Da Kailane Fraude, né? Aí ela, tá de quem é esse louvor, Júlia? Ué, da Dinda. Porque eu que canto, entendeu? A Kailane não, é meu. E pega mesmo, né? Só uma pessoa cantar que já começa. né? Ah, sim. Mas é pior que é verdade, né? E até pegando, assim, na questão espiritual, que eu acredito que pega bastante, que eu observo, que às vezes nem é só a busca de quem tá louvando, mas a busca da igreja, né? Ah, sim, Porque se com a igreja certeza. não busca, tu rasgar lá na frente. Isso é verdade. Entendeu? Tá em jejum tantos dias, tá não sei o quê. E aí, se a pessoa lá embaixo não quer, não Isso é adianta. verdade, não adianta. Isso Não é. adianta, entendeu? É, porque o culto é a gente que faz. Se tu É, a não gente chegar sim. no culto com o Aham. teu coração aberto, nada vai acontecer, né? Então, Aham.
Aí muitas das vezes a gente não sabe a luta que a pessoa tem passado no dia a dia. A pessoa vai na igreja pra desopilar, digamos assim, né? Pra Aham. falar com Deus. Mas aí chega na hora a pessoa, por que eu vim? Aí já fica aquele peso dentro da verdade, igreja, dentro da igreja. sem necessidade. Sim. Mas é claro que a pessoa tá dentro da igreja, isso é bênção a pessoa estar lá. Aham. Sim. Só que eu acho que no momento que a gente entra dentro de uma igreja, qualquer igreja, a gente deixar os nossos problemas pra fora da igreja. E Isso é entrar pra verdade. dentro, pensando em buscar, pensando em adorar. Porque hoje em dia tá tão difícil a gente buscar a Deus, a gente sabe que tá difícil, que a guerra espiritual hoje em dia tá num nível tão alto que muitas vezes a gente não consegue nem orar. E a gente não entende, Sim. mas a gente sabe, como a gente tá na igreja, a gente sabe que isso é tudo espiritual. Então se a gente não buscar, tu imagina. Nossa, isso é verdade. É verdade. E eu acho que quanto ministro de louvor em específico ali, né? Eu acho que é o que pega mais. As pessoas gostam de falar bastante, né? Eu sou protestante do contrário. Tem gente que fala, né, que o momento mais importante é da palavra. Eu acho que, ok, beleza, óbvio, né? A palavra é a palavra. Mas o louvor é a palavra com melodia, Ah, né? com certeza. Porque, Verdade. enfim, tem louvores, na verdade, que são exatamente o que está escrito. O louvor, digamos assim, o que eu posso te dizer? Ele prepara o caminho, né? Sim. Porque o que liberta, o que cura, o que salva é a palavra. Isto. Entendeu? A gente sabe que o louvor é necessário ter o louvor, não por ser coisa do culto e tal, toda aquela parte do culto, mas o louvor é algo que prepara ali o ambiente para a pessoa se sentir. Aí daqui a pouco sim. vem a palavra e conforta a pessoa. Vem a palavra e liberta a pessoa Isso e é verdade. muitas vezes a gente tá lá e a palavra vem no nosso coração e a gente chora, fala com Deus. Então, eu acredito, claro, que o louvor é importante por nós sermos ministros de louvor. Tem pregadores também, só que eu acho que o que realmente edifica todos nós não é só o louvor. O que edifica nós é a palavra. Ah, com certeza. Palavra é alimento, né? E sobre cada um de vocês, assim, como que vocês se acharam no que vocês fazem? Tipo assim, eu canto. Quando foi que descobriu que canta? Né? Quando foi que descobriu que, então vou tocar violão? Por quê? Né? Veio da onde? Agora cada um vai poder falar um pouquinho. É. Vou explicar isso. Ai, não sei. Eu não sabia cantar, não sabia nada. Eu comecei a cantar quando tinha um círculo de oração de jovens na igreja, né? Eu comecei a cantar a cantar hinos da harpa, porque eu não sabia cantar, era nada. A gente sempre começa com o Né? hino da harpa, né? E aí, até o irmão Arley, que deu as primeiras oportunidades pra mim, iniciei na charrua. Eu ia lá da São José, a charrua, toda terça, quinta, sábado, quando tinha culto, né? E no domingo, então eu tava sempre lá. E eu iniciei assim, sabe? Ali no círculo de oração, aprendendo a louvar, aprendendo a dirigir um culto, aprendendo a saber qual era o meu lugar dentro da igreja, sabe? E hoje Deus tem nos proporcionado, sabe? Isso de louvar aqui dentro da cidade de Butiá e nas outras cidades também, quando nós recebemos oportunidades, sabe? E Deus tem feito muitas coisas. E não é só o louvor, sabe? E também, ultimamente, Deus tem falado muito sobre a palavra. Então, Ele não quer me usar só no louvor, mas sim na palavra. Só que basta a gente buscar um pouco mais, se consagrar um pouco mais. Então, eu acredito que de mim era isso, sabe? Eu aprendi ali no círculo de oração, aprendi porque eu era do mundo. Então, eu não sabia eu sabia o que que era igreja, mas não frequentava, porque a minha avó sempre foi da Deus e Amor. E ela ia nos cultos e eu ia com ela para não ir sozinho. Só que hoje é diferente. Hoje eu vou para buscar a Deus. Antes eu ia só para Sim. acompanhar ela para não ir sozinha. Tu Aham, entende? é Então, verdade. quando tu vai só para acompanhar, tu tá nem aí, como se diz. Só vou lá só para dizer que eu fui com ela para não voltar sozinho. Só que hoje é diferente. Hoje eu vou para buscar, hoje eu vou para adorar. Hoje eu vou para realmente tentar fazer a diferença, porque a gente sabe que é difícil. Hoje o jovem permanecer no caminho. É É verdade. verdade. Eu foi assim, desde criança eu tinha vontade de ir na igreja, desde criança. E daí eu pegava os meus irmãos com 12 anos e a gente ia sozinhos pra igreja. Daí aí eu tinha recebido uma oportunidade pra cantar numa igreja que eu só visitava. Daí eles queriam que eu usasse saia, eu não queria de jeito nenhum. E daí eu não me achava no meu lugar, sabe? Eu visitava todas as igrejas lá do Leão. E daí eu conheci uma amiga, ela é minha amiga até hoje. Isso era em 2016, pra você ter uma ideia. E aí ela, tu gosta de ir na igreja, né? Daí eu falei, sim. Daí ela via que eu gostava, daí ela me apresentou a assembleia, sabe? E daí foi lá onde eu senti que era minha casa, e daí a gente formou uma dupla. E daí a gente era, só misericórdia. A gente morria duplas, de né, minha vergonha. Misericórdia. A gente morria de vergonha. Ai, só misericórdia. E daí, quando eu morava lá no Leão, era eu e ela, nossa dupla, assim, era uma bênção, sabe? Foi aí que eu aprendi a perder um pouco da vergonha, sabe? Claro, ainda tem um pouco de vergonha, né? O Sérgio, que ele é mais
sabe? Mas ainda tem um pouco de vergonha. Mas eu sei que Deus, ele trabalha muito Isso é nisso na verdade, gente, sim, sabe? Com certeza. E aí, eu não digo que eu canto, né? Quem canta mais é o Sérgio, eu tô ali só acompanhando. Vocês Não, acompanham, a gente só adora a Deus, né? A gente tenta fazer o melhor pra ele. Também. verdade. O E tu, Francis vai ser Franz? obrigado a falar agora. Ah, o É, Francis, agora o tem que falar um Francis pouquinho, né? canta bem. Ele Ah. toca e canta bem. Eu me criei desde criança na igreja, né? E eu sempre gostei de instrumento e tudo, e eu sempre quis aprender. Aí eu primeiro aprendi bateria, não tocava nada a ver, mas fui aprendendo, né? Foi indo, assim. Até hoje o cara não sabe bem, né? Sim, o cara não consegue. Mas é com a graça de Deus, né? Aí o meu tio tocava violão, o meu irmão também tocava. Eles perguntavam, tu não quer aprender a tocar violão? Eu falei, não, eu não quero violão, eu quero tocar bateria. Entendeu? Aí foi que uma época não tinha. Foi na época da pandemia, não tinha violão na igreja, porque a maioria não conseguia mais ir, né? Entendeu? E aí eu falei, eu vou ter que aprender. Aí eu falei, e aí eu aprendi e acabei me apaixonando, porque violão é É muito essencial, bom, é verdade. sim, sabe? Tu tá em casa, assim, tu toca violão, tu sente a presença de Deus, sabe? E a gente pega um exemplo até de Davi, né, no Velho Testamento, que ele tocava e os espíritos malignos saíam da verdade. vida de Saul, né? E é dito no Velho Testamento que o som dos instrumentos e tudo, eles realmente têm poder quando é pra Deus, né? Isso é Então verdade. a gente consegue, né, ser usado por Deus tocando, cantando. Então, é isso. Amém. É Amém. verdade. Tem comentários aqui. Deroni Matos colocou parabéns. A minha mãe, Patrícia, colocou lindo ver jovens fazendo o ídolo do Senhor. A Graciele colocou a paz do Senhor e botou meu querido Francis amado. E o pastor Onide Lamar colocou Deus abençoe sempre. Amém. Eu queria perguntar pra vocês como funciona essa questão das agendas no sentido de que convidam, vocês vão, vocês saem, cantam fora da assembleia ou é mais dentro, assim, como é que funciona? Todos os convites hoje, a gente pede autorização pro nosso pastor. Se ele liberar, nós vamos. Se não, a gente obedece o que ele nos fala. Porque é melhor obedecer do que sacrificar, né? É verdade. Então, se ele diz que não é pra nós ir, nós não vamos. Porque ele sabe o que é o melhor pra nós, pro conjunto hoje. Porque não é... Então, que ele não tá como presidente da nossa igreja. Então, se a gente tem que obedecer o nosso pastor, eu acredito que primeiro a gente tem que perguntar pra ele se a gente pode ir ou não. Porque não adianta eu ir numa outra cidade, digamos assim, e ele não autorizar. A gente vai chegar lá, a gente vai estar em quê? Desobediência. É verdade. Sim. Fora da direção. É isso, É verdade. totalmente fora. Então, eu acredito que no momento que o nosso pastor ali nos dá a bênção pastoral, então a gente consegue ir com o coração mais tranquilo. E ó, a gente tá fazendo a coisa certa, o pastor liberou, tá ok. Então, sabe? É a bênção de Deus. Coisa boa, é então. verdade. Vamos garar aí? Dá uma conversada. Hã? Eu queria Eu escutar acho, eles né? louvar, Pois é. na verdade, porque essa perguntinha que eu vou deixar pro final, né? Isso aí, sim. Deixar pra final, eu queria escutar vocês Então tá, louvar. não vai. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei
Amém, glória a Deus. Eu amo esse louvor, né? Eu sou suspeita. A Débora disse que também ama. Não, não. Amém. Então, né, nós gostaríamos de pedir para que vocês deixem uma palavra para quem está nos assistindo, né, nos escutando. Eu tava pensando antes de vir já, né? Ah, Falei, que eu vou ter bênção, que A palavra tem que estar sempre preparar na... uma tem que palavra. estar Preparada, na tábua do porque coração a desse gente tem que estar preparado, né? Então, como eu acredito que é um podcast e eu acredito que bastante jovens olham, né? E o pessoal gosta mais do podcast. Não que as outras coisas sejam ruins, tá? O pessoal gosta mais mesmo. Mas é verdade. Então, vamos ali em 1 Timóteo, seu capítulo 4, e no seu versículo 12, a palavra vai dizer: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Eu acredito que essa palavra já nos diz tudo, né? Para que a gente não desprezar a nossa mocidade. Por quê? Ali em relação à palavra, em Provérbios, eu vou falando aos pouquinhos aqui, porque eu vou ter que ir procurando, na verdade, né? Em Provérbios a gente vai ver. Provérbios, seu capítulo 18, no seu versículo 21, se não me engano. Deixa eu só pegar aqui Provérbios. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Acho que o provérbio sumiu da minha Bíblia. Vou achar, a gente tem tempo aqui ainda. 18 e 21, achei, viu? Provérbio sumiu, era provérbio. Foi o que eu tinha notado. Deixa eu só pegar aqui. Tá errado pra mim. Eu anotei provérbio, mas não era provérbios. Era outra coisa. Mas vamos ali sobre o trato ali em 1 Pedro mesmo. Vou repetir sobre o nosso patrocínio quando ele procura ali. Isso, verdade. Lembrando, pessoal, né, dos nossos patrocinadores, que é Pingo Soluções Automotivas e Mini Mercado e Sorveteria Santos, que a gente vai lá visitar, né, Débora? Ah, A é gente verdade, vai- né? Quando é que era? A gente Isso, a tava gente até tava marcando, vendo, né, marcando pra ir visitar, verdade mesmo. Isso, é verdade. Se tudo der certo, Zé. Se tudo der certo, é verdade. Visitar essa galera. Ah! Isso, Sabia que nossa, tinha coisa verdade, faltando. é verdade mesmo. Tem que vir aqui quem estava na live e ganhou algo, né? Algum brinde e ainda não retirou. Vir aqui na Rádio Estação do Tempo. Qual é o endereço? Avenida Leandro de Almeida 276? Isso aí, da 1 da tarde às 5. A Débora vai isso estar aí. aqui para retirar. Aí é só retirar, ir no local, né? Enfim, onde ganhou o brinde e retirar o seu brinde, usar, enfim, né? Tem de Isso tudo. é verdade. Quem ficar com dúvida do endereço também está, né, nas nossas redes sociais ali do E qualquer no coisa pode Instagram. chamar. Pode chamar eu, Isso aí, Lavínia, ali isso no, mesmo. no próprio No Instagram. número também da rádio, que é 51998239931. É isso aí. Amém. Agora sim, agora vai dar certo, meus irmãos. Agora foi. Ali em Provérbios 18, 21, que era isso mesmo, né? Ali sobre a questão da palavra, porque a Bíblia vai nos dizer ali em 1 Timóteo, pra gente não desprezar a nossa mocidade, né? E a gente tem que estar bem com a palavra, no trato, na conduta, no amor, no espírito, na fé, todas essas coisas. Em relação à palavra ali em Provérbios 21, vai nos dizer: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, a gente tem que cuidar das palavras que a gente vai proferir para o nosso irmão, né? Então, que a gente venha cuidar as palavras que nós falamos, porque muitas das vezes a gente pode entristecer as pessoas. Com certeza, é verdade. Então, hoje em dia, a juventude, a gente diz, sabe, que a gente não pode falar qualquer coisa, porque senão vão se entristecer, senão vão dizer que ficaram chateados por algo que a gente falou. Então, que a gente tenha esse cuidado com a palavra, né? Ali em relação ao trato, porque ali vai dizer para nós: ninguém despreza a tua mocidade, mas seja fiéis na palavra, no trato, no amor. No trato, a gente vai ver em 1 Pedro, no seu capítulo 2, no seu versículo 12, tendo um nosso viver honesto entre os gentios, para que,
naquilo em que falam mal de vós. É isso, naquilo que falam mal de vós. Como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras em que vós observam. Então, que em relação ao trato, que nós sejamos honestos, transparentes, né? Em questão de honestidade, questão de tratar o próximo, de não desdenhar as pessoas, como a gente diz, né? E acredito que hoje em dia a juventude tem que aprender bastante isso. Nós, né? Eu digo não só para quem está nos ouvindo, mas porque a palavra vem primeiro para nós e depois para os demais. Em relação ao amor, vamos pegar ali em João. É uma palavra rápida, porque hoje eu cheguei e fiquei pensando, o que eu vou ler, né? O que eu vou falar se me der uma oportunidade? E Deus me colocou ali em 1 Timóteo, né? Falar para que a juventude não venha desprezar a sua mocidade, porque a gente sabe que hoje em dia é tão difícil a gente permanecer na presença de Deus. Com certeza. É tão difícil ter jovens dentro da igreja, porque o mundo oferece tanta coisa e eles acabam se iludindo com os manjares do inimigo, sabe? E ali sobre o amor em João 13, seu capítulo 35, a palavra vai nos dizer: eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo, que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. É isso, é isso. Em relação ao Espírito, vamos lá em Gálatas. A cara da Vitória. Eu pesquisei e aí eu tô, né? Mas é isso Tamo aí, indo, tudo né? muito A bem gente não colocado e pode. tudo orna, né? A gente não pode deixar de. Procurar, né? Eu tomei um banho rápido e eu, meu Deus, eu vou ter que ler uma palavra, né? Vou ter que pesquisar alguma coisa, ver o que Deus me deu ali, 1 Timóteo, que fala um pouco dos jovens, né? Em Gálatas, seu capítulo 5, no seu versículo 16, vai nos dizer assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Então, que nós venhamos entender aqui que essa parte é uma parte muito boa, que fala sobre a gente resistir à tentação, sabe? E hoje o jovem é tão difícil a gente resistir às tentações, porque tu vai entrar hoje no teu Instagram, no teu TikTok, qualquer rede social. Se apareceu alguma coisa que não é pra gente olhar, daqui a pouco só aparece aquilo. Tu não pode ter pulado o vídeo, mas hoje em dia o algoritmo tá assim, se vocês pararem pra ver. Às vezes até tu tem que entrar num vídeo de outra coisa, de paisagem, coisa pra limpar o teu algoritmo. E se tu não fizer isso, cara, o teu feed ali, quando a gente rola os stories, tudo, só aparece coisa que não tem nada a ver com Deus. É verdade. E então a gente tem que tentar, como é que eu vou te dizer, segurar a nossa carne pra não ficar olhando essas coisas, porque às vezes tu tá ali, né? E aí tá rolando teu celular, tu tá bem tranquilo. Só que daqui a pouco aparece o negócio. E mesmo se tu passar, o algoritmo vai entender, passou porque gostou. E aí ele vai e começa e é real, isso é real mesmo. Eles têm a regra dos 3 segundos. Se tu passa 3 segundos em um vídeo, ele só te entrega aquilo ali. E é só aquilo. E é o tempo que tu precisa pra entender o que tá acontecendo, né? Tu precisa pra entender, exatamente. Quando tu Mas entende o isso que tá funciona- acontecendo, tu pula, isso daí não deu funciona tempo. Até no marketing. Se tu quer fazer um vídeo que prende alguém, tu tem que pensar nos 3 segundos iniciais. Ai, por isso porque é o que vai pegar. Certo mesmo. Porque é o que vai pegar, é verdade. E também a gente pode ver ali, em relação ao Espírito, que os frutos do Espírito, né? Que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, que é uma coisa que muitas vezes a gente não tem, mansidão. Hoje em dia, nós jovens, a gente não tem mansidão, a gente não tem temperança, a gente explode por qualquer coisa. Sim. E qualquer coisa pra nós a gente já fica naquele aflito ali, sem querer falar bobagem. Então que a gente tenha mansidão, que a gente tenha temperança, porque a gente tem que ser o sal da terra, né? E a gente não pode salgar muito a terra, né? A gente tem que ser balanceado também, né? E ali em relação à fé, a gente vai ver em Gálatas 2:20 ainda. Gálatas 2:20, é isso mesmo. A Vitória tá A jogando Vitória é alguma muito coisa ali. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a minha vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou
a si mesmo por mim. Amém, é verdade. Então, acho que isso aí resume tudo, né? A fé é tu saber que, por mais que as coisas sejam difíceis, por mais que hoje em dia, na época que a gente vive, as coisas sabe? A gente sabe que Jesus está voltando, a gente sabe que está se cumprindo a palavra, então a gente tem que entender que a gente tem que viver em Cristo. Com certeza. Porque é tão difícil a gente ver uma juventude cheia do Espírito Santo, sabe? Hoje em dia é difícil. É verdade. E então, para se manter, é complicado, ainda mais nós, jovens, sabe? Então a gente vem entender que Cristo é o alvo nosso. O alvo é o céu. E ele tá ali no centro de tudo, nos esperando para nos abraçar, para nos consolar quando a gente precisa, sabe? E ainda em relação ali à pureza, porque eu peguei esse versículo e dizia cada coisa, né? Em relação à pureza, a gente pode ver em 1 Tessalonicenses, seu capítulo 4, e no seu versículo 3 e 5. 1 Tessalonicenses. Hoje eu tô falando mais rápido para não ter muito tempo. Porque a gente tá com pouco tempo, né? Isso, verdade. Enquanto o Sérgio procura ali, né? Nós queremos falar sobre as redes sociais, né? O Instagram, Rádio Estação do Tempo. E o do nosso programa também, né? Som da Promessa Cast. É bem fácil de achar. Só pesquisar Todos aí bem e nos objetivos. seguir, né? Na última live a gente ganhou bastante seguidor, né? Uhum. Então agora sigam lá nos acompanhando para vocês ficarem por dentro, né? Dos dias aqui do nosso programa, dos nossos convidados. Toda segunda-feira, às 19 horas. Isso E aí. eu vou aproveitar o gancho, né? Quem quiser seguir também a página lá do Conexão Jovem. Ah, no é Instagram, verdade. né? A Vou Conexão aproveitar. Jovem no Instagram, é E verdade. também, senão vão puxar minhas orelhas. Ali, nós somos da Igreja Assembleia de Deus, como a gente já tem falado. Nós temos cultos na terça, na quinta, no sábado, que é culto de jovens, e no domingo, ali na congregação matriz, né? Claro, tem outras congregações Isso. também que tem no mesmo dia, mas a nossa é nesses dias ali. Avenida Mauá, 616, Vila Nova, Butiá. Para quem não conhece, faz visita lá para nós. A gente vai ser bem recebido. E ainda seguindo ali com o que eu estava falando sobre a pureza ali em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4. Capítulo 4, isso? É isso, mas... Deixa eu ver se o meu tá aqui. Ah, tá aqui. Capítulo 4, 3 e 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, que nós devemos andar em santificação com o Senhor, por mais que seja difícil, por mais que o mundo oferece, né? Oferece muitas das coisas, mas a gente tem que tentar andar em santificação, porque a palavra também vai dizer que o Senhor não bota vinho novo em odre velho, né? Então que a gente venha ser um odre novo nesses últimos tempos, para que ele venha renovar as nossas forças, para que ele venha encher o nosso vaso, sabe? E também, ali para finalizar, eu queria deixar em Salmo 119, seu capítulo 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a palavra do meu coração para eu não pecar contra ti. Então, essa é a palavra-chave, né? Salmo 119, 9. Como a gente purificará o nosso caminho, né? A gente purificará o nosso caminho guardando a palavra de Deus. Guardando as coisas que ele tem nos falado durante esse tempo. Porque a gente sabe que Deus falou uma promessa para cada um de nós aqui. Cada um tem um motivo de estar aqui hoje. Então, para que a gente possa, né, purificar o nosso caminho, estar na direção, é somente buscar a Ele, agradecer todo dia que a gente acorda, todo dia que a gente tem um serviço, todo dia que a gente vai fazer alguma coisa e agradecer. Eu acho que a palavra é gratidão a Deus e também deixa essa palavra para os jovens, né? Como é que a gente vai purificar o nosso caminho? Então, que o jovem venha entender que purificar não é só, eu deixei de usar meu celular, usar rede social. Não, é purificar por inteiro. É verdade. Porque, igual eu já falei, o Senhor não vai botar vinho novo em odre velho. Porque a gente sabe, na hora que ele botar o vinho novo no odre velho, vai quebrar, vai rachar, vai vazar e já era. É verdade. Então, que a gente venha a ser um odre velho e também, pegando um gancho, a gente venha a ser um vaso na mão do oleiro, né?
a gente vem a ser o vaso, porque em Jeremias, vai dizer, 18, se não me engano, que o vaso estava na mão do oleiro e o oleiro estava fazendo. Então, ali diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. E ali o vaso significa nós. E o oleiro o Senhor. Então, que a gente venha se quebrar diante da mão dele. Porque é mais fácil a gente se quebrar na mão do Senhor do que se quebrar na mão do mundo. Porque aí é pior. Porque o mundo não vai, porque o mundo não vai restituir, não. O mundo só vai pegar aqueles caquinhos que fez botar pro lado e deu, tchau pra ti. O Senhor não, o Senhor ele pega aquele mesmo barro e refaz tudo de novo. É verdade. Essa é a palavra. Amém. As tuas palavras, né, Sérgio? Que nem tu disse, tu pegou de um versículo e foi falando, né, e pontuando e usando versículos, é a colocação mais limpa e clara da palavra. Perfeito, uma bênção mesmo. E como tu disse também dos jovens, realmente hoje em dia é muito difícil permanecer, porque hoje em dia são apresentadas muitas coisas, né? Muito mais coisas, ainda mais vindo com a tecnologia, então realmente é só pro Jesus mesmo. É verdade. E nós Tá chegando no queremos, finalzinho. né? Antes, eu acho que assim, ó, a gente finaliza aqui, né? Encerra com a nossa fala. E aí, encerra com eles fazendo um último louvor, pode ser? Pode ser. Então a gente já dá ali os recados que tem que dar e pra Pra finalizar. Primeiro, né, agradecer então. então quem acompanhou até aqui, agradecer vocês por terem vindo. Como fala a palavra do Senhor, Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém, E verdade. que a gente possa melhorar isso aí, né? Amém, Porque infelizmente aqui na nossa cidade é bem complicado essa questão dos ministérios se juntarem, Aham. né? Eu e a Lávia acho que é o mais junto que eu vejo. Né? Porque, né, verdade. eu brinco, minha assembleiana fazer o quê? E aí, mas eu fui batizada na assembleia, né? Enfim, tenho o meu carinho ali. E é sobre isso, acredito que, né, a placa fica pro lado de fora da igreja por Com um motivo, certeza. né? Não importa. É verdade. Então, no céu não vai ter placa, vamos estar todo mundo junto, vamos ter que se aturar, não ter o que fazer e que a gente verdade, consiga com melhorar isso certeza. aí, né? Com Porque a ideia é certeza. assim, sempre tá trazendo gente diferente, outros Isso, ministérios, é muito bom. enfim, A Leandra pra conversar. A Leandra sempre me falava muito, né? Eu trago... Como é que tu se trazer bastante gente da tua igreja, né? Sim. Traz gente da tua igreja também. Na hora, as Sim. primeiras pessoas que eu pensei foram vocês. Não, os né? meus eu já conheço tudo, eu quero, entendeu? Vamos conversar com outra galera. Enfim, é sobre isso, então. A galera, então, do Vale, não esqueçam de vir aqui Isso. buscar o Vale de vocês dos brindes. E na semana que vem, 13 de julho, segunda-feira, vai estar aqui o pastor Guilherme, Isso. do Ministério Peniel, lá de Minas do Leão. Ele é bênção de Deus, eu adoro o pastor Guilherme, faz muito É tempo. uma bênção. Faz um tempo eu já conheço ele, pregou algumas vezes lá na nossa igreja, ele é bênção de Deus mesmo. Ele, inclusive, né, foi um dos brindes da live, ele doou uma Isso, Bíblia. verdade, ele doou uma Bíblia, Ele é bênção de Deus. exatamente. E ele vai estar aqui conversando com a gente, contando um pouquinho da história dele na semana que vem. Então, acredito que seja isso, né? É isso, né? A gente quer Obrigada agradecer a que cada um que assistiu, acompanhou. E Deus até abençoe. semana que vem, Deus Beijo. abençoe. Louvor. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem o Senhor não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta e eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta e eu te levarei por onde eu for.
é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for.